Caros amigos, companheiros de ideal espírita, caros internautas que nos acompanham pelo site da Federação Espírita de Goiás, boa noite. Que Deus, o nosso Pai, continue a nos envolver e a nos manter em sua doce paz. Ao tempo de Jesus aqui na terra, Jericó era uma cidade muito conhecida em toda Israel. Jericó é considerada a cidade mais antiga do mundo e naqueles dias era chamada a cidade do comércio. Para lá corriam pessoas que vinham de diversas regiões, mercadores, comerciantes, e pelas ruas da cidade tilintavam as moedas. Mas nas páginas do Evangelho, no Novo Testamento, Jericó ficará conhecida por causa de Jesus. Diversos fatos evangélicos ocorreram com a presença de Jesus naquela cidade. Entre eles, a visita do Mestre à casa de Zaqueu, o cobrador de impostos. Também a mensagem que Jesus nos trouxe com a parábola do samaritano, narrando do homem que descia de Jerusalém para Jericó e havia caído nas mãos dos salteadores. E um sacerdote levita passando por ali, fingiu não ver, e apenas o samaritano, tomado de compaixão, lhe estendeu a mão. Mas o fato que nós gostaríamos de nos recorrer nessa noite é aquele que se deu na entrada da cidade de Jericó. Na entrada da cidade, sempre ficava sentado um homem chamado Bartimeu. Era cego, com a escudela na mão e o cajado. Ele ficava na entrada da cidade, pois por ali passavam centenas de pessoas por dia, pedindo esmolas. Era assim que Bartimeu sobrevivia. Certo dia, porém, quando Bartimeu encontrava-se ali assentado no posto habitual, ele começou a perceber uma movimentação estranha. Pessoas que iam e vinham. E pela sua audiência, ele notou que algo estaria para acontecer naquela cidade. Até que perguntou em alta voz: o que acontece? E as pessoas que por ali passavam, que já se acotovelavam pela estrada poeirenta, disseram: é Jesus o Nazoreu. Ele está chegando na cidade de Jericó. A notícia já havia corrido de boca a ouvido. Todos falavam a respeito de Jesus de Nazaré, o grande Messias, que fazia andar paralíticos, devolvia vista aos cegos, limpava os leprosos. E quando ele percebe que a multidão começa a gritar, eles estavam recebendo Jesus na cidade, sem pestanejar, apoiado no seu cajado, Bartimeu se levanta do chão onde estava sentado e à margem do caminho ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aqueles que estavam à sua volta mandaram ele calar, mas Bartimeu gritou mais alto. Ele gritou mais alto do que estava aquele primeiro momento: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus, que por ali passava, ao escutar a voz de Bartimeu, estancou a marcha e, olhando para os seus apóstolos, pediu que lhe fosse trazido à sua presença. A multidão abriu espaço e Bartimeu foi trazido à presença de Jesus. E diante dele, o mestre dos mestres pergunta ao cego de Jericó: que queres que eu te faça?
Eu quero ver de novo, Senhor. Então, vê de novo. A tua fé te curou. E distendendo as mãos, eis que a vista física de Bartimeu retorna. E o ex-cego de Jericó agora cantava glórias, agradecendo a Jesus o que havia feito a ele, trazendo-lhe um novo sentido para a sua vida. Nós desejamos iniciar as nossas reflexões essa noite em torno do tema que nos foi solicitado. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Palavras de Jesus. Com este fato evangélico, a cura do cego de Jericó, porque essa passagem ela vai nos trazer profundas reflexões. A primeira delas é o local onde ela ocorre, a cidade de Jericó. Conforme nós dissemos, a cidade de Jericó, naquele tempo, era chamada cidade do comércio. E na simbologia do Evangelho, Jericó representa as coisas do mundo, as coisas materiais. Jerusalém seria o lado espiritual, seria as buscas interiores para um ser melhor que deveremos ser. Quando estamos em Jerusalém, estamos conectados com o mais alto. Quando estamos em Jericó, estamos conectados com as coisas do mundo. Na passagem evangélica, Bartimeu encontra-se na cidade de Jericó, ligado às coisas do mundo. O Espírito Fritzschein, por nosso intermédio, no livro A Cura Real, um livro que trata acerca das 27 curas de Jesus, à luz da doutrina espírita, vai nos dizer que existem dois tipos de cegos: os cegos físicos e os cegos espirituais. Os cegos físicos são aqueles destituídos da visão, que não são capazes de terem um contato direto pelos olhos com o mundo que está ao seu entorno. E os cegos espirituais, que são aqueles que mais nos interessam na noite de hoje, somos quase todos nós. Aqueles que estamos no mundo com os olhos físicos, mas somos incapazes de enxergar um pouco além. O pior cego, diz o ditado popular, é aquele que não quer ver. Na nossa vida cotidiana, muitas vezes nós somos portadores dessa cegueira espiritual. Vivendo no mundo materialista e capitalista, como é o nosso, muitas vezes deixamos nos envolver pelas coisas exteriores e esquecemos dos valores intrínsecos à nossa alma, que precisam ser desenvolvidos para encontrarmos a nossa iluminação. De certo que, estando no mundo, precisamos utilizar das coisas do mundo. Em nenhum momento o Evangelho nos diz que nós não podemos usufruir dos bens materiais. A grande problemática é quando nós nos fechamos somente nesta visão tolhida das coisas do mundo e esquecemos amealhar os tesouros a que se referiu Jesus, que as traças não podem corroer, que a ferrugem não pode destruir e nem os ladrões roubarem. Nós somos herdeiros de uma filosofia que vem desde os tempos primórdios, quando os grandes filósofos nos falaram a respeito da felicidade. Na Grécia Antiga, nós vamos encontrar, por exemplo, a figura de Epicuro, que criou o hedonismo, a criatura que supervaloriza a si mesma, que busca cultivar apenas a realidade do exterior, esquecendo da intimidade que somos. Porque Epicuro, ele dizia que feliz é aquele que tem, porque quem tem goza, e quem goza é feliz. E essa doutrina ficou espalhada nas mentes e nos corações,
fortificando como se fosse uma verdade. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas são valorizadas por aquilo que têm e não por aquilo que são. Mas será que ter coisas nos traz realmente felicidade? Porque muitos de nós somos escravos daquilo que não temos. Nós sempre estamos em busca de alguma coisa. É a felicidade do si, a felicidade do quando. O poeta Vicente de Carvalho lhe dizia isso em um de seus belos poemas, que a felicidade é um pomo, que nós pomos sempre no lugar onde não nos encontramos. E logo, logo, quando conseguimos aquilo que estamos desejando, já não valorizamos mais, porque vemos ao nosso entorno aquele que possui algo melhor e logo, logo desejamos ter, desejando sempre o que é do outro, sempre transferindo a nossa felicidade para as coisas que estão bem longe de nós. Aliás, uma charge da internet, muito antiga, nos fala a respeito disso, em uma pequenina história, a história de Marocas e Pafúncio. Marocas e Pafúncio eram casados há muito tempo e moravam aqui na cidade de Goiânia. Certo dia, Marocas estava andando na Avenida 44, no setor central, quando, passando pelas lojas, ela viu em uma loja um vaso de ametista, um vaso de pedras que era falsificado, mas que encheu os seus olhos logo que ela viu. E logo, logo desejou ter na mesa da sua casa aquele vaso de ametistas, mas não tinha dinheiro para comprar. E ela ficou meditando, porque a mulher esposa, que é sábia, ela nunca pede nada ao seu marido. Ela insinua para ele. E como ele a ama, ele dá de presente para vê-la feliz. Marocas chegou em casa e logo, logo disse ao seu marido Pafúncio: meu amor, tem que ser bem romântico para poder conseguir o que deseja. Meu amor, hoje eu estava na Avenida 44 e eu vi um vaso de ametista. Eu fiquei sonhando que se um dia tivesse esse vaso sobre a mesa da nossa casa, a nossa família seria muito mais feliz. Eu nem estou te pedindo, estou apenas te dizendo que hoje eu encantei-me com o vaso. Não passou uma semana e o marido trouxe para ela o vaso de ametista. Entregou muito bem embrulhado e quando Marocas abriu, ela olhou para Pafúncio e disse: você é o melhor marido do mundo. Muito obrigada, você lê os meus pensamentos. E colocou o vaso de ametista sobre a mesa. Mas dizem os estudiosos do comportamento humano, especialmente os psicólogos, não são palavras nossas, que uma mulher fica realmente feliz quando ela faz inveja na sua amiga, porque senão de nada vale a sua felicidade. E ela tinha uma amiga, Margarida, que era a sua vizinha, e ela chamou a vizinha na sua casa, a vizinha que nem era casada, e disse: Margarida, veja o marido que eu tenho. Eu penso e ele me dá. Trouxe o vaso de ametista para eu colocar sobre a minha mesa, aqui na minha casa. Veja como ficou belo. Margarida olhou, e dizem também os estudiosos, que a amiga que é invejada pela outra, ela só fica feliz se tirar a felicidade de quem está lhe causando inveja. E ela olhou e disse: realmente o vaso de ametista é maravilhoso, mas não há nenhuma toalha bonita para você colocar nessa mesa. Essa toalha surrada e velha, de nada está realçando o brilho do vaso de ametista. A felicidade de Marocas acabou. E ela começou a meditar o que faria. Chegou perto de Pafúncio, o seu marido, e lhe disse: o vaso de ametista que você me deu é muito belo. A nossa casa ficou mais enfeitada e mais feliz. Mas se nós tivéssemos
uma toalha da ilha da madeira bordada para colocar sobre a mesa, nós ficaríamos muito mais harmoniosos em nosso lar. Passou uma semana, eis que Pafúcios trouxe para Marocas a bela toalha da ilha da madeira bordada. Ela colocou sobre a mesa, colocou o vaso de ametista, comprou rosas e colocou dentro do vaso. E, é claro, chamou Margarida para poder lhe dizer o que estava acontecendo. Margarida olhou e disse: realmente a toalha é primorosa, o vaso muito belo, mas esses móveis da época do seu casamento não estão realçando nada nessa sala. E agora a Marocas teve que trocar os móveis, depois teve que pintar a casa, depois teve que construir o segundo andar da casa e não estava feliz, porque sempre estava depositando bem longe o sentido da felicidade. Então, se a felicidade não é ter coisas, o que seria ser feliz? Diógenes, o filósofo pessimista, ele disse que felicidade é não ter nada, porque qualquer coisa que ganha fica feliz. Ele era bem pessimista. Será? Será que quem não possui nada é feliz? É claro que não. É preciso nós descobrirmos então o sentido real da felicidade. E foi Sócrates, o grande filósofo, que nos disse que a felicidade se encontra dentro de nós. Basta fazer a viagem interior, descortinar a nossa vista, perdermos a cegueira para valorizarmos aquilo que temos. Naturalmente que lutando pelos nossos interesses, pelos nossos objetivos, ter sonhos ideais, mas quando por acaso eles não acontecerem da forma que nós desejamos, nem por isso nós iremos nos desesperar. Bartimeu encontrava-se ali assentado na sua cegueira física e também na sua cegueira espiritual. Muitos de nós estamos como ele, à margem do caminho, mendigando. Muitos de nós estamos esperando a compaixão dos outros, até mesmo a dó e a pena. Muitos de nós adoramos ser coitados. Joana de Ângeles nos diz pelas mãos de Divaldo que ninguém é coitado. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Somos semeadores. Hoje nós estamos colhendo os frutos que semeamos no passado. Começamos semeando sementes para frutos que virão no porvir. Deus nos dá a responsabilidade das nossas vidas. É preciso, pois, que nós saiamos dessa cegueira espiritual. Façamos a movimentação interior de poder, como Bartimeu, levantar-se para poder clamar por Jesus. É tão curioso, porque o texto evangélico nos diz que quando Bartimeu soube que Jesus, o Nazoreu, ia passar por ali, ele resolveu tomar atitude. Ele resolveu se levantar e começou a gritar. Qual é a nossa postura diante de Jesus? Será que somos aqueles que estamos à margem do caminho, silenciosos, aguardando que o Mestre venha até nós para resolver os nossos problemas, para nos tirar da aflição, para curar a nossa dor? Ou nós somos aqueles que estamos sendo a primeira atitude de levantar, de gritar, de pedir socorro, de fazer alguma coisa para sair da condição em que nós nos encontramos para uma melhor? Porque a proposta do Evangelho é essa na nossa vida, é de trazer a movimentação. Muitos de nós ficamos estagnados na caminhada, cruzamos os braços e dizemos: é Deus que quer que seja assim. Ó vida, ó céus. E ficamos deixando a vida passar. Até a famosa música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Muitos de nós somos assim. Outros não. Outros caem em si. O famoso cair em si do Evangelho. E tomamos atitude. Bartimeu levantou-se, começou a gritar, pedindo socorro, clamando por Jesus porque reconhecia que ele poderia auxiliá-lo.
E o que aconteceu? Quando Bartimeu começa a gritar, eis que a multidão quer calar a sua voz. Cala-te, cala-te e não clame mais pelo Nazareno. Quantas vezes na nossa vida a multidão quer calar a nossa voz? Nós vivemos em uma sociedade do Maria vai com as outras, onde nós seguimos a multidão, seguimos a onda, não temos a nossa vontade própria. Há inclusive uma pesquisa científica de uma grande multinacional em que realizou um programa, um sistema de entrevistas para avaliar os seus candidatos. O candidato que era convidado à entrevista, ele não sabia, mas todos os outros que estavam ali como candidatos naquele dia eram contratados da empresa. Somente ele era o candidato real para a entrevista. Entravam todos para uma entrevista coletiva em uma sala, em torno de 10 pessoas. E o entrevistado, depois de falar sobre a empresa, falar dos proventos, os direitos e deveres, ele fazia um teste com os entrevistados. Havia uma parede pintada de branco e ele perguntava a uma pessoa qualquer que estava ali assentada: qual a cor dessa parede? E a pessoa dizia azul. Perguntava a um outro: qual é a cor dessa parede? Azul. A um terceiro: qual a cor dessa parede? Azul. Quando perguntavam ao entrevistado qual a cor da parede, o que ele respondia? Azul. Essa cadeira é feita de quê? Perguntava o entrevistador. E um dizia, de plástico. E o outro, de plástico. E o quarto e quinto, de plástico. Quando perguntava ao entrevistado de que era feita a cadeira, ele dizia de plástico. Porque deixava-se envolver pelo todo, não tinha opinião própria e era desclassificado da entrevista. É preciso que nós tenhamos determinado dentro de nós os nossos conceitos, os nossos ideais. É claro que abertos para poder transformá-los dentro de nós quando estiver equivocados. Mas a multidão ao nosso entorno muitas vezes quer nos calar a voz e nós deixamos. Até mesmo dentro da nossa família. Talvez muitos dos senhores que sejam aqui reunidos nessa noite já tenham passado por isso. Quando está saindo para a reunião pública na Federação Espírita de Goiás, o marido, a esposa, o filho, olha e diz: mas está indo de novo? Hoje, com esse calor, é melhor ficar em casa. Hoje, com essa chuva, todas as quintas-feiras tem reunião. Para que ele ir toda quinta-feira? E quantas vezes nós relaxamos? É mesmo, tem razão. Hoje está muito calor, é melhor ficar aqui em casa. E escutamos a voz da multidão. Ao invés de agirmos como Bartimeu, que quando a multidão manda que ele se cale, ele fala mais alto ainda. Ele grita mais alto, porque ele tem a sua vontade própria. Ele já tem arraigado dentro de si a vontade. Viajando sempre, estando em várias cidades, passamos por algumas experiências, e uma delas gostaríamos de compartilhar. Já há 6 anos visitamos o Vale do Jequitinhonha, que é uma região muito sofrida das Minas Gerais. Ficamos no vale sempre no mês de julho, durante uma semana, e visitamos 13 cidades. É uma caravana itinerante que vai passando de cidade a cidade. Há 6 anos atrás, quando fomos a primeira vez naquela região, fomos visitar uma cidade bem pequena das Minas Gerais, aquele vale, onde ainda há a mineração, a exploração das pessoas para a cata de pedras preciosas. A cidade muito pequena. E a pessoa que coordena as atividades da Casa Espírita nos convidou para que nós lá estivéssemos. O encontro seria realizado no centro comunitário da cidade. Faltando apenas um dia para a palestra, ela telefonou para a casa que estava nos hospedando, nós já nos encontrávamos no vale, e ela disse ao presidente da AME daquela região:
Gostaria de cancelar a palestra. Ele disse, mas por que você quer cancelar a palestra? Porque o padre, no alto-falante, está dizendo para as pessoas não irem à palestra, porque isso é coisa do demônio. Então eu quero cancelar. O presidente pediu que ela aguardasse, nos disse o que ela estava lhe informando. E eu então perguntei. Pergunte a ela se ela vai à palestra. Ele perguntou e deu a resposta. É claro que sim. Então já é público. Se ela vai na palestra, já é uma pessoa. Porque o orador fala para uma pessoa e fala para 1000 pessoas da mesma forma. O importante é divulgar, levar a semente. Porque podemos ter um auditório superlotado onde a semente não cai. Cai à beira do caminho, cai no meio das pedras, no meio dos espinhos. De nada adiantará. Melhor é a semente que cai no solo fértil, para florescer e frutificar. Eles sorriram no telefone. Ela disse, se ele não se importa, então que venha. E no dia seguinte, nós fomos com uma pequena caravana de 6 pessoas. Quando nós chegamos no centro comunitário, estava superlotado. As pessoas, algumas estavam em pé nas janelas, porque o povo veio ver o que o demônio tinha para falar. O demônio era eu que chegava. As pessoas assustadas se olhavam. Chegamos, assentamos e fomos convidados a fazer a palestra. É claro que numa cidade do interior, principalmente numa região onde há perseguições ainda contra o espiritismo no século XXI, nós não vamos falar sobre reencarnação, sobre a pluralidade dos mundos habitados, nem sobre mediunidade. Nós vamos falar do evangelho, do amor que toca e transforma o nosso coração. Fizemos a palestra e as pessoas foram sendo envolvidas pelo tema, foram prestando atenção, algumas estavam incomodadas no princípio, depois deixaram-se relaxar. Quando já havia mais de 30 minutos da palestra, um barulho estranho do lado de fora, no telhado do centro comunitário. Alguém estava apedrejando o telhado do centro comunitário. Uma pessoa começou a gritar do lado de fora e, de repente, na porta de entrada, um homem armado, ele dizia, olhando para dentro e apontando para sua esposa, saia já daí, porque eu vou lhe matar. Ele estava alcoolizado, visivelmente transtornado, e as pessoas começaram a ficar preocupadas. Algumas chegaram a se levantar do lugar. A senhora, esposa dele, começou a chorar, e o orador, tendo que continuar a palestra. Não diminuímos o tema, não modificamos o nosso trabalho por causa daquele incidente, embora a dificuldade. Quando nós terminamos de fazer a palestra, as pessoas foram indo embora, ele do lado de fora, ainda ameaçando, a esposa chorando do lado de dentro. Uma vizinha disse que ia levá-la até a sua casa, que nós não nos preocupássemos, porque eram apenas ameaças. Ele estava alcoolizado. Quando elas foram para casa, ele, ao invés de acompanhar, ficou na porta. E agora nos ameaçava. E nós saímos praticamente escoltados dentro do centro comunitário. Fomos para a cidade que estava nos hospedando. No dia seguinte, telefonamos e ela nos disse que ele havia brigado muito com ela à noite, mas não a violentou fisicamente. E a proibiu de ir à casa espírita. No ano seguinte, quando nós voltamos à mesma cidade, no Vale, haviam 2 pessoas na nossa palestra. A presidente do centro e uma amiga que foi convidada por ela. Mais ninguém. No terceiro ano, haviam crianças. Como ela não conseguiu com os adultos, chamou as crianças para a evangelização infantil e eles vieram. Modificamos a nossa palestra para falar a linguagem infantil. No quarto ano, chegou então a presença dos pais que vieram escutar o que aquela pessoa tinha para falar a respeito do evangelho. No quinto ano, e é por isso que nós estamos contando essa história, ela, a esposa que havia sido proibida, ali estava, para poder nos escutar. Durante a palestra, ela chorou muito, e quando terminou, ela veio nos dizer, você se lembra de mim? Eu, claro que lembro, é claro que eu me lembro. E ela disse, o meu marido me proibiu de vir à casa espírita.
E ele teve uma problemática de saúde no ano passado, precisou ser levado a Belo Horizonte para fazer várias cirurgias e precisou ficar internado durante algumas semanas. Depois, 4 meses acamado, sem se mover, e eu tive que cuidar dele. Uma noite de muitas dores, ele me chamou e disse: hoje é o dia daquelas coisas é o espiritismo. Na cidade do interior, as pessoas ainda se referem ao espiritismo, aquelas coisas. Ela nem se lembrava mais de que era o dia da reunião, ele se lembrava. Ela disse: é hoje sim. Ele disse: então vá. Vá, ore por mim e ore por você. Você me deu testemunho de que o evangelho, à luz da doutrina, fez a sua vida. E ela se encontrava ali. No ano passado, ela estava presente também. E nós dissemos a ela: eu tenho certeza que um dia ele virá, por causa do seu testemunho. Porque ela foi muito mais espírita do que muitos de nós, que frequentamos as casas espíritas. Ser espírita não é estar dentro de um templo religioso. Ser espírita é vivenciar a proposta, onde quer que nós nos encontremos. Então, escutar a multidão gritar, pedindo para que nós calemos a nossa voz, é necessário nós agirmos ao contrário, dando o nosso testemunho, demonstrando que o evangelho fez as nossas vidas. E gritando mais alto, Jesus escutou. Porque Jesus sempre escuta o nosso clamor. Ele estanca a marcha e pede aos apóstolos para que possam trazer à sua presença o cego de Jericó. Bartimeu é trazido à presença de Jesus. É uma peculiaridade da cura, porque Jesus, ele não vai até o cego. Ele quer que o cego venha ou seja trazido até ele, que é a movimentação necessária para todos nós. Jesus nos disse: batei e abre-se-vos-á, pedi e obtereis, buscai e achareis. É preciso ter ação para que venha a reação. É preciso nós fazermos a nossa parte. E diante de Jesus, que escutou o seu clamor, e Maria João de Deus, no livro Cartas de uma Morta, nos diz que todas as orações feitas com amor, ligando diretamente com o Pai, são escutadas por Ele. Nem sempre são atendidas da maneira que nós desejamos, mas os recursos vêm segundo a nossa necessidade da caminhada. Eis que Jesus lhe faz a pergunta: que queres que eu te faça? Se hoje nós nos encontrássemos na estrada, na margem do caminho, tivéssemos a possibilidade de estar com Jesus, e o mestre nos perguntasse nesse exato momento: que queres que eu te faça? Nós saberíamos responder o que nós desejamos que Jesus faça em nossa vida? Nós saberíamos dizer a Ele os anseios do nosso coração? Será que pediríamos coisas comezinhas do dia a dia? Arrumar um emprego, ter a casa própria, ter o carro do ano, ou coisa que o valha? Ou realmente nós pediríamos o que iria transformar a nossa vida, nos dando condições de ter uma visão muito mais acurada dela para encontrarmos a nossa própria plenitude? Bartimeu sabia o que queria. Ele estava resoluto do que desejava que Jesus fizesse na sua vida. E ele diz uma única palavra: ver de novo. Ele quer voltar a enxergar. Isso quer dizer que Bartimeu não era um cego de nascença. Ele não havia nascido cego. Ele havia ficado cego no transcorrer da sua vida. Quantos de nós um dia enxergamos e hoje estamos cegos? Quantos de nós não queremos ver o que está ao nosso derredor?
Dentro da nossa sociedade, nós temos muitas pessoas que negam a verdade, porque não desejam ter responsabilidades. Quantos de nós nos afastamos muitas vezes do nosso movimento espírita, porque acreditamos que está tendo muitas responsabilidades? Porque ser cristão, não apenas ser espírita, ser cristão é um convite para a transformação interior. Não é por outro motivo que Jesus nos disse que muito se pedirá a quem muito recebeu. É necessário nós podermos visualizar as oportunidades que a vida nos oferece e aproveitar a cada uma delas para o nosso próprio bem, retirar da vida as possibilidades do nosso crescimento espiritual. Quando Bartimeu resoluto, ele diz a Jesus que queria ver de novo, o mestre então lhe diz: então vê de novo, porque a tua fé te curou. Bartimeu encontrou dentro de si mesmo as potencialidades para a sua cura. Porque no livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec vai nos dizer que para nós obtermos a cura real, é necessário 3 posturas na nossa vida: fé, merecimento e vontade. É com esses 3 pilares que nós encontramos a cura que vem de dentro para fora. E a fé é uma movimentação que muitos acreditam ser religiosa, mas a fé é muito mais do que isso. Fé é muito mais do que crença. Rita Folker, a grande pedagoga espírita, ela vai nos dizer que quem crê hoje, deixa de crer amanhã. Quanta coisa nós criamos e hoje já não cremos mais. Mas quem